Bom dia, bom dia! Hoje, terça-feira, 18 de novembro, véspera da véspera do feriado. Paz, que maravilha! Terça-feira e agora estamos, pelo termômetro aqui, 24 graus Celsius. Mas tem um negócio que dizem que é a sensação térmica, né? Me parece que tá menos. Parece. Mas, ó, choveu um pouquinho. Não sei se dá pra ver aí nos vidros aqui do carro, as gotas. Mas agora, por enquanto, parou. Mas as nuvens estão carregadas. É, pode ser que venha mais chuva por aí. Natural. Chuva, chuva é bênção, né? Chuva sempre foi bênção. O problema é que a gente cresceu de uma forma desordenada. E aí a falta de planejamento fez com que as saídas pluviais ou fluviais fossem estancadas de alguma forma, provocando o quê? Alagamentos. Aí. Então, não é a chuva o problema, pessoal. A chuva é bênção, a chuva é bênção. E aí, turma, hoje o texto interessante, cara, um texto que eu sinceramente eu amo. Por que que eu amo esse texto? Porque tem uma história muito interessante que envolve esse texto na minha primeira composição inspirada. O nome da música, da canção é Eu Quero Ver a Face. Ela foi a minha primeira canção inspirada. Foi um negócio sobrenatural, metafísico. E, e aí vai ser o seguinte, ó. A meta. A meta. Quando esse vídeo aqui alcançar 10 mil views, eu vou contar a história de como foi essa inspiração para a composição da canção Eu Quero Ver a Face. Mas tem tudo a ver com esse texto aqui. E esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu não vou trabalhar o contexto todo, porque eu acho que para trabalhar o contexto a gente teria que ter mais tempo, teria que estudar mais a fundo os elementos do começo do capítulo 13, falar sobre o amor, sobre os dons e tudo mais. Então eu vou me ater apenas ao versículo, fazendo umas pequenas pinceladas do contexto. Pode ser? Então o capítulo 13, versículo 13 vai dizer assim: olha, restam três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Rapaz, ó, Paulo era ousado, né? Paulo era ousado, rapaz, inspirado, viu? A fé, a esperança e o amor, mas a maior entre elas é o amor. Mas com base no quê? Você tirou isso, que o amor é maior que a fé, maior que a esperança? Como assim? De onde você tira o parâmetro para fazer a régua entre os três e dizer que um é maior que o outro? E se ele não colocou uma escala, ele coloca, imagino que fé e esperança no mesmo patamar e o amor acima. Então a ideia é a gente trabalhar esses três elementos aqui e entender por que que o amor é maior. Por que que é maior? Por quê? Me diga. Qual que é a sua opinião? Coloca aí no comentário. Eu acho que o amor é maior porque... Tá. Não, eu acho que Paulo estava errado. Maior é a fé. Que é a fé que nos leva a Deus. Sei lá, essa pode ser sua opinião, né? Não é o que o texto diz, mas pode ser sua opinião. E aí a opinião é livre, né?
livre opinião. Os comentários estão abertos aí para você deixar a sua opinião. Mas vamos trabalhar esses três elementos então. Primeiro, a fé. O texto mais conhecido sobre fé é Hebreus, capítulo 11. A gente já trabalhou esse texto aqui em um vídeo anterior, depois você pode procurar aqui no canal. Vai falar sobre firme fundamento, né? Então a fé, ela não é algo somente mental, ela não é algo somente da crença, o que traduz a crença, ou o pensamento positivo, né? Mas ela vai levar a uma pessoa. Então a fé do capítulo 11 de Hebreus, que vai falar do firme fundamento, é a fé numa pessoa. É algo que se prova, né? Então essa pessoa é o Jesus Cristo ressurreto. O próprio apóstolo Paulo vai falar que se a gente não crê na ressurreição, em vão é a nossa fé. Que aí Jesus seria apenas um mártir, né? Mas o fato dele ter ressuscitado mostra que ele é o Deus primogênito da ressurreição. Então, se ele é de fato um ressurreto, nós estamos falando de algo que deve ser provável, explicável, mensurável. Não é algo da mente de alguém que escreveu, não é alguém que teve uma visão, um vulto, um anjo, uma cantoralização. Nem sei se essa palavra existe. Um sonho, né? E a gente vê muitas heresias aí fundadas em sonhos, né? Tá na cabeça da pessoa. Mas o evangelho simples, ele tá no seguinte: tá no fato que Jesus ressuscitou. Não tá na ideia da cabeça de alguém que Jesus ressuscitou, tá no fato. Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E aí, voltando ao texto lá de Hebreus, os antigos, antes de Jesus, esperavam por um Messias, e nós, mesmo não tendo visto, esperamos pela volta dele. Rapaz, já liga uma coisa na outra, né? É a fé na esperança ali, pá, 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 pá. Por isso que elas estão aqui, ó, pá, equilibrado. Então a fé é algo sólido, é algo concreto. E aí tem um outro texto que diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem outro texto que vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé é um elemento fundamental do Evangelho, fundamental. E nós que vivemos aqui no pós-ressurreição, devemos interpretar essa questão da fé no sentido racional, tá? É inteligível, sabendo que tudo que a gente lê é um fato, não tem alegoria, sobre a ressurreição, tá? Tem textos poéticos, e é bem claro quais são textos poéticos, mas a maior parte da Bíblia são narrativas mesmo. É alguém redigindo algo do óculos, a lente, da sua perspectiva cultural, mas redigiu ali um fato, tá? Então a esperança, a fé, ela é algo fundamental no Evangelho, porque ela te leva a crer, não no aspecto só mental, mas no sentido racional, que esse é o caminho, não é um caminho ou um dos caminhos, tá? É o caminho. Então a fé, ela é tipo a fundação, né? O firme fundamento, ela é tipo a fundação da casa, né? Então ela é muito importante. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Então você vai ter vários textos interessantes que vão falar sobre a perspectiva da fé e o quanto ela é importante
Não é à toa que Paulo cita ela ali, então, no capítulo 13, né? A fé é algo importante. Então, resumo da ópera aqui. A fé, ela tá ligada ao princípio do evangelho. A fé, ela é um elemento constante na vida do cristão. A fé, ela é de suma importância para a gente chegar a Deus. E a fé, ela traduz um cunho racional, não só mental. Mas ela não é a maior. Então, anota aí. É importante, mas não é a maior. Próximo tópico, a esperança. Rapaz, a esperança é um negócio interessante, né? Porque o próprio contexto, a terminologia, né, que compõe a palavra, eu esqueci o nome da ciência que estuda a construção das palavras. Rapaz, fugiu a memória. Mas quando a gente olha esse aspecto da construção da palavra esperança, vem do esperar, né? Esperar o que, gente? Esperar onde? O esperar quem? E aí tem uma construção na Bíblia inteira falando sobre esperança. Olha só, vamos voltar lá para o Gênesis. Quando Deus vai aplicar os juízos após o pecado, ele vai falar assim: olha, da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Ó, e essa lhe ferirá o calcanhar. Então, já que se constrói ali desde o princípio uma esperança em alguém que viria para pisar a cabeça da serpente. O público ali era Adão, Eva, a serpente e todo o reino espiritual, né? Pensa só, hein? Ó, pega essa visão. Leia e atenta aos detalhes, né? Mas presta atenção no contexto. Então, não era só Adão e Eva e a serpente ali, tá? Todos os anjos, todos os principados, todas as potestades, todo mundo, Jesus, o Espírito Santo, tá todo mundo observando a profecia da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele está dizendo o seguinte: todo mundo, presta atenção. A vitória vai vir por um homem em carne e osso, porque é da semente da mulher. Se é da semente da mulher, é um ser humano. Então a vitória não vai vir por um elemento metafísico, por mais que contenha elementos metafísicos. A vitória virá por um humano, cara de carne e osso, nascido de uma mulher. Tá todo mundo ali sabendo. Tirando Adão e Eva que morreram, o reino espiritual tá só observando. Então, já se cria uma expectativa desse Salvador, né? O esmagador. Depois a gente vai ver que os patriarcas, todos eles convocados por Deus ali de certa forma, né? Convidados por Deus, desde Abraão, né? Convidado a sair da sua terra lá para trilhar um caminho que Deus construiria junto com ele, né? Um amigo de Deus. Rapaz, amigo de Deus é forte, hein? E ele esperava, né? Algo. E a gente vê essa construção em todos os patriarcas, até a gente chegar na lei. E na lei a gente vê uma série de coisas ritualísticas apontando para um sacrifício remidor, né? Então eu imagino que na cabeça desses patriarcas
Pelo fato de Moisés ter escrito, eu entendo que essa história já vinha de transmissões orais desde o passado, né? Desde Adão, a Sete, Noé, Matusalém, né? Então, a esperança é uma construção que vem lá desde o Éden. E aí, depois, o Jesus aparecido e agora ressurreto, ele fabrica nos apóstolos uma nova esperança. Não é a esperança da redenção mais, porque já foi tudo consumado lá na cruz, né? Jesus falou: está consumado, acabou. A esperança que se constrói é da vinda definitiva para a implantação do reino terreno. Jesus vai falar muito bem disso no capítulo 24 de Mateus. E aí um dia a gente vai trabalhar só sobre esse capítulo, que é muito interessante também. Sabe que a gente faz uma série aí, né? De Mateus 24. Mas isso a gente vai mais adiante. A meta desse ano é chegar e ultrapassar os 1.000 inscritos. Então você que está assistindo, chegou até aqui, tá curtindo, ó, já dá o like, meu. Ajuda pra caramba a gente a crescer. Já se inscreve que ajuda também um montão pra gente crescer. E aí a gente vai aprendendo juntos aqui um pouquinho da palavra. Tá bom? Combinado? Dedo no like aí. Pan. Escreveu, pan, confirmou, tá tudo certo. Vamos seguir adiante. Então, a esperança, ela vai até um período à espera da vinda do Redentor. E aí na linguagem hebraica o Messias, na linguagem grega o Cristo. Esse Cristo, esse Messias vem, cumpre boa parte do que já estava escrito, as promessas, as profecias, e ele gera uma nova esperança. Qual é essa esperança? De a gente encontrar pessoalmente com ele. Uau! Que esperança maravilhosa! Oh, tem algumas coisas que eu espero. Eu espero tal coisa na vida pessoal, eu espero tal coisa na vida profissional, espero tal coisa na minha família, espero tal coisa com meus colegas, amigos. A gente espera muita coisa, a gente cria muita expectativa, né? Mas existe a esperança. A esperança é a vinda de Cristo. E aí não mais como cordeiro, né? Como fala, não mais como cordeiro, agora como leão. E é isso mesmo, vai vir para reger as nações com vara de ferro, que está escrito na profecia, né? Então, vai prestando atenção. A esperança, ela vem sendo construída ao longo da Bíblia. Então, ela também tem a mesma grau de importância da fé. Então, e elas vão estar bem ligadas ali, né? A fé e a esperança vão estar juntas, conectadas. Por isso que eu acho que Paulo não faz uma escala do tipo, primeiro a fé, depois a esperança, depois o amor. Ele fala a fé, a esperança e o amor. Mas entre elas, o maior é o amor. Então, você pega ali a fé e a esperança e parecem estar no mesmo patamar e faz todo sentido. Porque a fé é o fundamento e a esperança é a construção, né? Então a gente constrói a nossa vida nessa esperança de que um dia o reino definitivo será implantado, né? E aí a gente tem que falar mesmo aqui na internet, fala com o colega, fala com o familiar, vai contando esse segredinho, vai contando aí um pro outro, vai passando adiante a mensagem. E Deus vai, ó, crescendo o reino, crescendo o reino, crescendo o reino. Fazer uma alusão à profecia lá do livro de Daniel, que a pedra que derruba a estátua, o sonho de Nabucodonosor, ela derruba a estátua e vai crescendo e se torna uma montanha, né? É o reino de Cristo, né?
Começa uma pedra, é ele mesmo, depois vai crescendo, se torna uma montanha. Então é isso que é o reino, né? Uma hora essa montanha traduz aí a vinda definitiva, né? Estabelecimento real aqui, terreno desse reino. Então a nossa esperança tem que ser isso, tá? Tem outras esperanças envolvidas aí na nossa história, com certeza. Menores, maiores, médias, pequenas, médias e grandes, mas o destaque maior é a esperança da vinda, né? Da segunda vinda. E aí a gente tem um amor no meio desse negócio. E aí é onde que me pega. Por que que ele fala que o amor é maior? E aí vamos ver o comecinho lá, né, de capítulo 13. Vai falar assim que mesmo que eu faça tal coisa, mesmo que eu faça tal coisa, mesmo que eu faça tal coisa, se eu não tiver amor, de nada vai valer. De nada vai valer. Se não tiver amor, não vale nada, né? Então, ele vai colocar vários elementos ali. Vai dizer que sem o amor, nada deles vale, né? Porque o amor, se a fé é o fundamento e a esperança a construção, o amor seria talvez toda a ferragem que liga esses elementos, né? Ela está por dentro da construção, desde a base até a edificação, né? A parte exposta da construção. O amor, ele tá lá no meio. Ele tem que estar lá no meio. Ele permeia os dois. Então, se a gente tem fé, ou seja, eu creio convictamente que Jesus ressuscitou. Entendo que isso é um fato, não é uma alegoria. Se eu só creio sem amar aquele que ressuscitou, me parece só um conhecimento, não um relacionamento. A gente falou ontem sobre isso, né? Sobre relacionamento e tal. Então a fé aqui sem amor é só conhecimento, né? Então não é apenas saber, mas amar esse Cristo, esse Senhor que ressuscitou, né? Dentre os mortos ali. E a esperança, se ela for uma esperança só no reino, né? Na implantação do reino, mas sem você amar aquele que está vindo, aquele que vai implantar esse reino, vai ser só um desejo político, né? Que estamos muitas das vezes aí assombrados com as tomadas de decisões, as sistemáticas políticas, uns cansados, outros nervosos, estressados. E aí a fala assim, tinha que acabar tudo mesmo, Jesus tem que vir logo, porque isso aqui não presta mais pra nada. Tá bom, faz todo sentido esse argumento, mas qual é a motivação disso? É só pelo reino? Ou é porque você ama o implantador do reino, né? E aí, se o amor conecta você tanto com o passado, então a fé como firme fundamento, quanto para o futuro, vocês concordam comigo que quando Jesus vier em carne, implantar o seu reino, descer a Nova Jerusalém, o próprio Deus, e a gente tendo esse contato ali com os nossos corpos transformados, como diz em 1 Coríntios 15, vai precisar de fé? A pergunta é interessante, né? Depois que o ciclo da história bíblica fechar e a gente entrar na eternidade, vai precisar de fé? Mas, porque se Jesus já está ali em carne, né? Deus vai estar ali presente, a gente transformado. Entende que a gente vai estar vivendo ali com o próprio Cristo, com o próprio Pai, com o próprio Espírito. Então a fé
me parece que não faz mais sentido nesse contexto futuro. E a esperança muito menos, porque a esperança era pela vinda dele, e aí ele já veio, né? Nos colocando ali para esse tempo futuro. Então, se a fé já não precisa e a esperança também não, porque nós estamos lá no reino com ele na eternidade, o que que sobrou? O que que sobrou, meu amigo? Sobrou o amor. Sobrou o amor, porque nós vamos estar lá plenamente com ele em amor. Rapaz, essa é a minha dedução, tá, gente? Pode ter várias outras deduções aí sobre esse texto, mas a minha dedução sobre a fé, a esperança e o amor, por que que o amor é maior? É porque para mim a fé e a esperança vão findar ou não vão ser mais necessárias quando a gente já tiver o reino implantado aqui com Cristo e Deus e o Espírito vivendo plenamente com a gente com ele. O próprio texto de Coríntios 13 vai falar que a gente vai ser conhecido dele e ele será conhecido nosso, né? Conheceremos ele como ele é. Então vai ser um negócio assim, um relacionamento pleno, né? É o amor pleno. Então, recapitulando, a fé e a esperança me parecem não fazer mais sentido. Só que o amor, ó, agora puxei o São Bernardo aqui, interiorando. O amor, ele vai permanecer. Olha o trânsito. Eu vou tentar me jogar aqui para a direita. Tá. Terça-feira, né, meu? Terça-feira geralmente é o dia mais pesado de trânsito. Vai dar certo aqui. A gente vai embicando aqui e tá tudo bem. Sempre tem um colega que deixa a gente passar, né? Tem alguns que não. Tem alguns que não deixam, mas tem sempre um que deixa. Aí, consegui. Então, meus amigos, a fé, a esperança e o amor, 3 elementos fundamentais do cristianismo. A fé fundamenta, a esperança constrói, o amor é o que permeia essa construção, é a liga, né? Mas para mim, Paulo coloca o amor como a maior, não só pelo fato dela fazer a ligação entre tudo, é o elo entre tudo, mas porque na história plena, completa, talvez esperança e fé não façam mais sentido na vinda de Cristo e na conclusão de todas as coisas após o grande juízo do trono branco. Mas o amor vai permanecer porque Deus quer relacionamento. Deus nos ama. Deus nos ama, cara. Você tem uma... Você não tem noção disso, cara. A gente é falho, a gente erra. Meu Deus, e as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E Deus nos ama, cara. A gente não merecia, não merece. Por mais que a gente tente ser bom, Jesus vai falar assim que aquele que cumprir tudo que ele mandou fazer é aí apenas um servo inútil. Aí a pergunta é, você conseguiu cumprir tudo que Jesus mandou? Tá conseguindo cumprir? E, ó, Jesus falou, faz tal coisa, você está fazendo? Se você não está fazendo, então é abaixo de servo inútil. Ele só fez o que foi mandado. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Obrigado por mais uma audiência aqui. Eu tô reparando que os meus vídeos todos aí estão em torno de 25 minutos, meia hora. Poderia fazer vídeos mais curtos, mas eu gosto de falar um pouquinho aqui tranquilamente. Tem muita gente que já fala rápido. Então a
gente vai falando tranquilamente aqui. E aí dentro desse vídeo a gente tira uns cortezinhos aí para poder sustentar as plataformas. Então, que Deus abençoe vocês. Mais uma terça-feira, mais uma semana. Ó, hoje eu treinei, treino de perna, divertido, tá doendo. Suei. Sabe, a gente não consegue aí um patrocínio, né? Das empresas aí, para divulgar e tal, para ajudar o canal também. Mas vamos lá, vamos confiante aí que vamos prosperar. E como eu falei, a meta desse ano aqui é ultrapassar os 1.000 inscritos. E eu tô bem confiante. Falta pouquinho pro fim do ano, mas eu tenho certeza que vai dar certo, vai dar bom. Vocês vão me ajudar dando um like, comentando, fazendo tudo que a plataforma pede aí pra gente engajar. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Valeu!